Tudo bom com você? Eu sou Regiane e eu vou falar sobre as fadas. As fadas são um ser mitológico característico dos mitos célticos, anglo-saxões, germânicos e nórdicos. O povo das fadas se originou a partir dos povos britânicos, irlandeses e escoceses. Todos mais tarde seriam lembrados como velho povo, que era de natureza pacífica e vivia em perfeita harmonia com a Mãe Terra. O primeiro autor que mencionou as fadas foi Pompônio Mela, um fotógrafo que viveu durante o século I d.C. As fadas não são o feminino dos elfos, levando em conta que esse mito surgiu pelo fato de a deusa Grim, a rainha dos elfos, e a deusa Aine, a rainha das fadas, serem irmãs, mas elas nunca se encontravam. Grian e Aine alternavam-se na regência do ciclo solar na roda do ano, trocando de lugar a cada solstício. Sendo assim, elfos e fadas não têm nenhum contato direto. É usado o termo fada tanto para fadas do sexo masculino quanto para as fadas do sexo feminino. O termo incorporou-se à cultura ocidental a partir dos assim chamados contos de fadas. Nesse tipo de história, a fada é representada de forma semelhante à versão clássica dos elfos de J.R.R. Tolkien, porém apresentando asas de libélula às costas e utilizando-se de uma varinha de condão para realizar encantamentos. Dependendo da obra em que aparece, a fada pode ser retratada em estatura de uma mulher normal ou diminuta. No primeiro caso, temos a fada de Cinderela como sendo da segunda representação, podemos citar Sininho, do clássico infantil Peter Pan, de J.M. Barrie. O escritor e folclorista inglês Joseph Hitchson, na sua dissertação On Fairies, definiu as fadas como uma espécie de seres parcialmente materiais, parcialmente espirituais, com o poder de mudarem a sua aparência e de, conforme a sua vontade, serem visíveis ou invisíveis para os seres humanos. Alguns exemplos de fadas da Litfan. A Rainha das Fadas, personagem de um poema épico do inglês Edmund Spenser, e se passa no mundo mítico do Rei Arthur. O texto foi o primeiro trabalho escrito em estância spenceriana e é um dos mais longos poemas no idioma inglês. Triamur, filha do rei de Oliron e Fairie, a quem Sir Launfal encontra deitada em uma cama em um pavilhão glorioso. Dentre os presentes que destina ao seu amado está seu amor e um cavalo chamado Blanchard, um servo invisível de grande valor. Suki Stackhouse, personagem que pode ser considerado metade fada, metade humana, que aparece na série de 11 livros que originaram a série de televisão True Blood. Fada Azul. Ela aparece em momentos críticos da história de Pinóquio, buscando dar bons conselhos ao boneco de madeira em suas andanças em busca de tornar-se humano. Oberon é conhecido como o rei das fadas nas histórias medievais e renascentistas. A obra que o torna mais conhecido é Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Tinkerbell, Sininho, a fada criada na obra de J.M. Barrie, se tornou um dos ícones da cultura pop. Seu diálogo consiste dos sons de um sino que retine, o que é compreensível apenas para aqueles familiarizados com a linguagem das fadas. Fada Madrinha. Uma das mais populares, é a responsável por embelezar Cinderela. O problema é que seus poderes eram um tanto limitados e só duram até a meia-noite.
Morgana Le Fay, Morgane Le Fay ou Morgana Le Fay, sendo conhecida na Grã-Bretanha como Morgana das Fadas. Dentre outros nomes, aparece nas histórias do Rei Arthur. O nome Morgane ou Morgana tem origem celta e quer dizer mulher que veio do mar. Pode-se escrever Morgane ou Morgan. As lendas baseadas nos contos do Rei Arthur acreditam que Morgana foi uma sacerdotisa da ilha de Avalon, na Bretanha, meia-irmã de Arthur. É filha de Igraine e Gorlois, duque de Cornualha. Princesa perdida de Oz. Ela é a regente de Oz, e L. Frank Baum indicou que ela iria reinar no reino das fadas para sempre, ser imortal. Baum descreveu sua aparência física em detalhes em A Terra Maravilhosa de Oz. Seus olhos brilhavam como 2 diamantes e seus lábios estavam coloridos como uma turmalina. Todos, a dalma de volta flutuou tranças de ouro avermelhado, com um colar de joias delgado confinando-os em a testa. Dolly é uma personagem fictícia de Lloyd Alexander na série A Fantasia. As Crônicas de Praidan. Dolly é uma personagem fictícia de Lloyd Alexander na série de fantasia As Crônicas de Praidan. Dolly é de uma nação de fadas e outros seres mágicos que vivem em um reino subterrâneo extenso que abrange todo o país de Praidan. É muito linda essas fases, essas fadas e essas histórias que as envolvem. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou falar sobre unicórnios. O termo unicórnio deriva do latim, que significa um chifre, unicornis, um chifre em latim. A palavra ganhou grande popularidade durante a Baixa Idade Média, quando foi adotada pela Igreja Católica, tanto pela Igreja Católica quanto pelos alquimistas. O unicórnio é descrito como sendo uma criatura em forma de cavalo ou cabra em algumas lendas. Além disso, tem como principal característica um único chifre, longo e espiralado, que sai do meio da testa. Nos bestiários, livros que descreviam animais e as espécies, afirmava-se que eles tinham uma vida longa. Por isso, poderiam chegar até mais de 1000 anos e só transpareciam fraqueza pouco tempo antes de sua morte. No entanto, eles também são descritos como criaturas ferozes e perigosas que atacariam qualquer um que entrasse em seus domínios. A única forma eficaz de capturar um desses era com o auxílio de uma jovem mulher. Os unicórnios eram considerados animais monogâmicos, ou seja, escolhiam um parceiro por toda a vida. Também eram protetores das florestas e das criaturas que viviam nelas. Por tudo isso, acreditava-se que eles só se aproximavam de pessoas puras de corpo e alma. Qual a origem da lenda? Não se sabe ao certo, nem qual o local ou origem da lenda. Isso porque existem relatos de animais semelhantes ao unicórnio por toda a Europa e em países do Oriente, como China, Índia e Tibete. Contudo, o primeiro relato por escrito data aos 400 anos antes de Cristo e teria sido escrito pelo médico grego Quitésias. Ele descreveu o animal como sendo veloz e de pelagem branca. Além disso, a figura mitológica possuía olhos azuis e cabeça vermelha, com um longo chifre espiralado saindo dela. E onde eles podiam ser encontrados?
Os unicórnios viviam em montanhas rochosas, bosques fechados e, na maioria das vezes, em lugares inacessíveis aos humanos e para outras espécies. O que a criatura simbolizava? A criatura e a figura do unicórnio sempre foi coberta por simbolismo. Porém, os detalhes iam sofrendo mudanças de acordo com a região e com a época que a lenda era contada. Por exemplo, no início, os gregos acreditavam que a criatura era sinal de boa sorte para viajantes. As criaturas, contudo, só podiam ser associadas às figuras de Jesus e à Virgem Maria. Um dos simbolismos usados era que o unicórnio representava o Espírito Santo e a Virgem a figura de Maria. Atualmente, sabe-se que o primeiro uso da palavra unicórnio, ou monoceros, do grego, foi um erro de tradução para a palavra hebraica reem. Esse termo era o termo usado para uma espécie de búfalo selvagem que habitava a região e possuía os 2 chifres. Afinal, os unicórnios existem? Nunca se teve notícia ou fato comprovado de uma criatura que tivesse as características de um unicórnio. Contudo, acreditava-se que a lenda teria surgido do contato de seres humanos com animais que apresentam algumas características em comum, com o chifre no meio da cabeça. O principal deles é o rinoceronte, que por vezes aparecia na Bíblia como termo substituto para o da criatura mística. Semelhantemente, a lenda dos unicórnios, os rinocerontes são animais grandes e possuem chifres na parte frontal da face. Isso é uma coisa que eles têm de semelhança. Além disso, subespécies desses animais podem ser encontradas pelo continente africano e parte do asiático. Um segundo animal que existe até hoje é a baleia naval, o Monodon monoceros. Esse é o nome de um mamífero marinho que possui uma enorme presa na parte frontal da cabeça e pode ser um dos responsáveis pelo mito do unicórnio. Outra possibilidade é de que a lenda seja derivada de um animal que foi extinto há cerca de 300 mil anos. Os fósseis do animal, batizado de Elasmotherium sibiricum, é chamado popularmente de unicórnio siberiano, foram encontrados na região da Sibéria. Pesquisadores acreditam que eles habitaram também parte da Europa e China há mais de 300 mil anos. No entanto, não se sabe se os primeiros seres humanos da região tiveram contato com esse animal ou se avistaram apenas os esqueletos. As características do Elasmotherium, que é o verdadeiro unicórnio. O Elasmotherium, ou unicórnio siberiano, é considerado um parente próximo dos rinocerontes modernos. Alguns fósseis encontrados na região da Sibéria em meados de 1800 permanecem em exposição até hoje. Arqueólogos dizem que eles viveram durante o período Pleistoceno e eram animais herbívoros. O Elasmotherium sibiricum era grande, medindo cerca de 2 metros de altura e 4,5 metros de comprimento, podendo pesar entre 4 e 5 toneladas. O unicórnio na Bíblia. Dependendo da tradução utilizada, você encontrará a palavra unicórnio na Bíblia. O unicórnio na Bíblia não é uma referência a uma criatura fantástica que possui poderes mágicos, mas uma referência a um animal real que foi criado por Deus. Claramente, esse animal era conhecido dos escritores bíblicos e das demais pessoas que viveram naqueles tempos. O mesmo acontece com outras criaturas bíblicas que despertam curiosidade das pessoas, tais como o temido Leviatã e o monstro Behemoth. O unicórnio e a espiritualidade. De certo, o unicórnio representa o arquétipo de nossa alma.
livre, formosa, pura, alada, cheia de encantos e mistérios. Ao vermos o unicórnio, projetamos nele a magia de nosso ser, em espírito e força, que podemos alegorizar na sua figura e representação. Que o unicórnio que existe em nós revele toda a sua magia e seu poder espiritual. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Tchau, até. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou contar a história A Cesta de Dona Maricota, de Tatiana Belinque. As ilustrações são de Martinez. Esta aqui é a Dona Maricota. Ela é uma cozinheira de mão cheia, sabe? Ela foi à feira e trouxe uma cesta cheinha. Ela trouxe cenoura, laranja, pepino, limão, banana, milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Quando ela chegou em casa, ela ficou cansada, porque ela guardou tudo na geladeira e na despensa. As frutas, verduras e legumes animados depois da viagem puseram-se a contar vantagem. Eu sou loiro e amarelo, eu sou o mais belo, disse o palmito. Eu sou o mais belo, sou branco e laranja. Falou bem amável. Melhor que bonita é ser saudável. O espinafre gritou, não tem erro, sou verde e saudável. Sou cheio de ferro. Olá, aqui, atenção, saudável sou eu, boa para o coração. Vilha, eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. O limão disse, quem é que não vê? Tenho vitamina preciosa, ao tal ser. Belo, sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, declarou o abacate. Chegou na cozinha a Dona Maricota e pegou as frutas e fez uma bela compota. E com os legumes e verduras fez um belo sopão. E acabou a história. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou contar a história A Árvore Sem Folhas. Era uma vez uma árvore que vivia lá no bosque. Ela ficava muito triste, porque ninguém via perto dela, ninguém queria ficar aqui embaixo do tronco dela, porque não tinha folhas. Ninguém vinha para ter sombras, ninguém ficava embaixo dela, ninguém chegava para se refugiar do sol. Então, ela começou a ficar bem triste e meia chorosa. Então, um dia, passou por ali uma nuvem. E ela disse, Dona Árvore, por que a senhora está chorando? Eu estou chorando porque não tem nenhuma folha nos meus galhos e por isso ninguém vem aqui embaixo para poder tomar uma sombrinha, ficar embaixo de mim, ter uma sombra. Eu posso ajudá-la chorando por você. Então tá bem. Então a nuvem chegou e começou a chorar. E ela chorou e choveu um pouco. Mas ela percebeu que isso não deu folhas para essa árvore. Preciso ir embora. E ela foi. E a árvore continuava tristonha, porque isso não alterou a situação dela. Mas havia umas crianças que gostavam de brincar aqui perto dela e viram que tinha um balancinho. Então, algumas crianças iam para cá para balançar. Algumas ficavam ao lado, algumas ficavam brincando de roda. E ela, então, percebendo a tristeza da Dona Árvore, elas falaram, Dona Árvore, por que a senhora está sempre tão triste? Eu não tenho folhas. Não tenho como abrigar ninguém aqui embaixo. Quando estiver com o sol muito quente. Então, as crianças deram um grande abraço na árvore. Eles abraçaram a árvore
e envolveram ela com todo o seu amor. Mas isso não fez com que ela tivesse mais nascendo folhas nela. Então, as crianças pensaram, vamos enfeitá-la com bastante? Vamos enfeitá-la com muito coração. E elas foram enfeitando com corações. E ela ficou muito bonita, toda enfeitada de coração. A árvore ficou muito feliz, porque ela agora estava enfeitada e todas as crianças sempre vinham brincar com ela. E ela se tornou uma árvore muito alegre, cheia desse amor que as crianças tiveram por ela, com todo esse enfeite que ela teve. E acabou-se a história. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou falar sobre dragões. O termo dragão vem do grego drakon, que significa uma espécie de serpente gigante. A data conhecida mais aproximada das primeiras representações dos dragões foi em 40.000 a.C. Estes primeiros registros em forma de pinturas rupestres foram feitas por aborígenes pré-históricos na Austrália. Acredita-se que os dinossauros são os principais precursores da lenda. Há milhares de anos, os povos antigos encontravam fósseis de dinossauros enterrados e os associavam a monstros mitológicos ou espíritos divinos. As espécies mais confundidas estavam entre o Tanistropheus, o Entegossauro, o Plesiosauro e o Pterossauro. Ossadas de baleia, por exemplo, também levavam os povos antigos a idealizarem os dragões. O jacaré chinês inspirou os dragões asiáticos, enquanto na Austrália o lagarto de Goya e o dragão barbudo foram grande fonte de confusão. O dragão de Komodo, que é o maior réptil do mundo, e os dragões voadores, lagartos do gênero Draco, também contribuíram. Confira 7 versões de dragões pelo mundo. Povos nórdicos. Esses dragões surgiram no período pré-viking, dentre as variações dentro daquela cultura. Jormungand era o mais temido. Ele tinha o aspecto de uma serpente gigante. O mito conta que ele era criatura de Loki e Odin teria jogado a criatura no oceano de Midgard, onde cresceu de forma desproporcional, sendo capaz de dar a volta na terra e ainda encontrar a sua cauda. Na Polônia, o dragão de Wawel é o representante polonês, famoso por possuir 7 cabeças. A lenda conta que vários cavaleiros tentaram derrotar a besta alada, mas nunca retornaram, até que um sapateiro teve a ideia de rechear um carneiro com enxofre e deixá-lo como armadilha. O bicho devorou com pressa e sentiu uma queimação interna. Bebeu água até a sua barriga explodir. Tem uma referência lá que eles contam a história do Castelo de Wawel, na Cracóvia. O livro, a história chama
o Castelo de Wawel e a Lenda do Dragão. Os astecas e maias possuem também um dragão, segundo a lenda, se chama Quetzalcoatl. Era um tipo de pássaro-serpente, a versão de dragões das civilizações luso-americanas do passado. Era uma das principais deidades desse povo, sendo uma representação das forças naturais. A lenda diz que possuía energia para impulsionar o crescimento da vida vegetal na terra. Podia se transformar em homem e caminhar entre os humanos. Nas Filipinas, o dragão lendário das Filipinas era Bakunawa e vivia no mar quando o mundo tinha 7 luas. Fascinado pelo brilho delas, saía de seu refúgio e voava para tentar devorá-las. Quando a lua escurecia, por causa dos eclipses, aldeões achavam que era Bakunawa, engolindo-a. Para espantá-lo, batiam panelas e potes. Esta é a sua lenda. Coreia. Os imujis viviam na água e nas cavernas, trazendo sorte. Os que conseguiam, passados 1000 anos de vida, podiam virar um dragão, contanto que conseguissem pegar com a boca uma pérola que caía do céu a cada milênio, segundo o mito. China. Na China antiga, os dragões eram cobras evoluídas. Elas perdiam uma garra quando saíam da sua terra natal e também tinham descendentes, o chamado povo do dragão, com corpo do animal e cabeça humana. Na Grécia. Em meio aos dragões gregos está o guardião Ladon. Ele protegia, segundo a lenda, as maçãs douradas que Hera recebeu de Gaia quando se casou com Zeus. Foi morto por uma das flechas de Hércules no conto dos seus 12 trabalhos. Entre os seus poderes, sua cabeça podia falar uma língua diferente e seus olhos emanavam fogo. Esse conto se refere aos 12 trabalhos de Hércules. Na mitologia grega, era conhecido como guardião do Velocino de Ouro, no qual o herói Jasão e os argonautas conseguiram se apoderar. O dragão de Cólquida era muito grande, mas era muito lento. A lenda diz que dormia com um olho aberto e outro fechado. Muitos heróis tentaram, mas apenas Jasão conseguiu. Para conseguir o Velocino de Ouro ou Dourado, os heróis teriam que matar búfalos de fogo, semear seus dentes, lutar com guerreiros cadavéricos, nascidos dos dentes e chamados Sparte, derrotá-los para chegar até o dragão e matá-lo. Tudo isso no mesmo dia. São histórias muito interessantes e muita coisa para se conhecer. Isso ficarão para próximos vídeos, com certeza. Espero que tenham gostado. Tem muita coisa interessante. E os dragões são seres muito maravilhosos. E os mitos são encantadores. Eu gosto muito também. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou contar a história O Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha que era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Todos a apelidaram assim porque ela sempre ia com o chapeuzinho vermelho aonde quer que fosse e todos a conheciam por usar esse chapeuzinho vermelho. A sua avó tinha lhe dado um chapeuzinho vermelho que ela fez
para que a Chapeuzinho usasse. Então, assim era chamada. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: "Aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua vovó. Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e frutas." Ah, e ela está se sentindo doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não converse com estranhos. Não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó. A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então, Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por trás de uma árvore. Ela não se assustou, porque ela não sabia que lobos são perigosos. "Bom dia, Chapeuzinho Vermelho", o lobo cumprimentou. "Bom dia, senhor lobo", ela respondeu. "Para onde você vai?" "Estou indo para visitar minha vovó, que ela não está se sentindo bem." "O que você tem aí dentro da cesta?" perguntou o lobo. "Eu tenho pães, manteiga, bolo e frutas para levar para minha avó." "Excelente! E onde sua vovozinha mora?" perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa de sua avó. Eles andaram juntos por um tempo. Aí o lobo falou: "Olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas delas para sua avó?" Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores. E mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores. E o lobo foi direto para a casa da vovó. Ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. "Nhé, nhé. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão, manteiga, bolo e frutas", disse o lobo, disfarçando a voz. "Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir aí abrir." O lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e prendeu no armário para comer mais tarde. Aí ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. Normalmente, ela sentia-se muito feliz na casa de sua avó, mas naquele dia havia algo de estranho. "Bom dia, vovó", disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. "Nossa, vó, que orelhas grandes você tem!" exclamou o Chapeuzinho Vermelho. "É para te escutar melhor", o lobo respondeu, disfarçando a voz. "Puxa, vovó, que olhos grandes você tem!" "É para te ver melhor." "Vovó, que mãos enormes você tem!" "É para te tocar melhor." O lobo disse. "Uau, vovó, que boca enorme você tem!" exclamou Chapeuzinho Vermelho. "É para te comer melhor!" O lobo gritou, pulou fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. "Socorro, socorro! O lobo!" Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou: "Finalmente encontrei."
O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Ele conseguiu alcançar o lobo e o capturou, salvando a Chapeuzinho, que disse: "Obrigada, precisamos agora descobrir onde está minha vozinha." Ele então obrigou o lobo a contar onde tinha escondido e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem comer ninguém. Os três então foram comer o bolo e frutas que a Chapeuzinho tinha levado para a vovó, felizes em saber que o lobo não seria mais e não teria mais perigo para eles. Depois deste dia, ela decidiu nunca mais sair do caminho e escutar sempre com atenção o que a sua mãe tem a dizer. E acabou essa história. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou contar a história Branca de Neve dos Irmãos Grimm. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar, mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído, no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: "Pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como o ébano." Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas, quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: "Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu." E o espelho respondia: "Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior." O tempo passou, Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda. E um dia, o espelho deu resposta diferente à rainha: "A sua enteada, Branca de Neve, é agora a mais bela." Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração da Branca de Neve, como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar a faca naquela lindíssima jovem inocente, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Disse-lhe: "Fuja, menina, fuja para bem longe e não volte nunca mais." Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação
A rainha ficou feliz, acreditando que realmente aqueles era a prova do coração da Branca de Neve, que tinha morrido, que ela pediu para o guarda mandar para ela entregar em sua mão. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegaram e chegavam bem perto, sem a atacar. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. E ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos 7 pratinhos, 7 copinhos, 7 colherezinhas e 7 garfinhos. No cômodo superior estavam alinhadas 7 caminhas com cobertas bem brancas, muito brancas por sinal. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou então uma colher de sopa de cada pratinho. Tomou um gole de vinho de cada copinho e deitou-se em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de vinho. Estranho. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. Na última cama, surpresa maior. Estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e face vermelha como o sangue. Como é linda! Murmurou em coro todos eles. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda ali. Como se chama? Eles perguntaram. Eu me chamo Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, tão longe, no coração da floresta? Branca de Neve, então, contou-lhes tudo. Falou da crueldade, a crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e de sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha deles. Fique aqui, se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina, trabalhando. Mas tome cuidado. Enquanto estiver sozinha, cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está e se ela a encontrar, não deixe que ninguém entre. É mais seguro. Assim, começou uma vida nova para Branca de Neve, uma vida de trabalho. E a madrasta estava feliz, convencida de que a beleza de mulher alguma, nenhuma delas superava a sua. Mas um dia, teve por acaso a ideia de interrogar o espelho novamente. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu com voz grave. Na mata dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela que nunca. A rainha
entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda está viva! Resolveu agir por si mesma, então, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pensou e resolveu pintar o cabelo, pintar o rosto, colocou um lenço na cabeça e ficou irreconhecível. Disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A madrasta ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Não notou quem era. Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cintura fininha, 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 disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente. Então, apertando cada vez mais o cinto, ela apertou tanto, mas tanto, que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. A madrasta fugiu. Pouco depois, chegaram os anões, assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor do seu rosto ficar novamente corada. Aos poucos, ela começou a voltar à sua face, uma cor rosada e vermelha como ela era antes. Melhorou, assim, e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada, disseram os anõezinhos. Você não deveria tê-la deixar entrar. Agora terá de ser mais prudente. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer: no bosque? Ela perguntou. Lá, no bosque? Sim, o espelho respondeu. No bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, a Branca de Neve, mais bela que nunca e ainda está viva. O seu plano fracassara. Tentaria novamente, então. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo, um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta, numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. Desta vez, devia estar morta, pensou a rainha. Mas o socorro dado pelos anões, quando regressaram da mina, nada resolveu, pois ela caiu desmaiada. E todos que a viram não conseguiram entender. Não acharam cinto apertado, coisa nenhuma, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Dormir estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para nossa Branca de Neve. Assim poderemos admirá-la sempre, sempre. O esquife de cristal foi construído. Um belo esquife de cristal. E levado ao topo da montanha. Na tampa, em dourado, escreveram: Branca de Neve, filha do rei. Ela é filha de um rei, queria dizer o que estava escrito. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata, viadinhos, esquilos e lebres, todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. A resposta foi invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve, no entanto, parecia dormir no caixão de cristal.
o rosto branco como a neve e de lábios vermelhos como sangue, emoldurado pelos cabelos negros como ébano, continuava tão linda como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo da Branca de Neve para se apaixonar. Apesar de a donzela estar morta, pediu permissão aos anõezinhos para levar consigo o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela Branca de Neve será a sua esposa. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca caísse. Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, sentou-se, admirada, e quis saber: o que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões, felizes, explicaram tudo. O príncipe declarou-se para a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou. Ela estava felicíssima. Foram para o Palácio Real, onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente. Vestiu-se muito bem, pôs muitas joias e antes de sair interrogou o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho fiel respondeu: no seu reino, a mais bela é você, mas a noiva Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. O coração explodiu e o corpo estourou. Tamanha era sua raiva, sua ira. Mas os festejos não pararam um só instante. E os anões, convidados de honra, comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina no coração da mata. Branca de Neve e o príncipe foram felizes para sempre. E acabou-se a história. Obrigada por assistir. Até uma próxima. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou contar a história A Árvore Sem Folhas. Era uma vez uma árvore que vivia lá no bosque. Ela ficava muito triste, porque ninguém vinha perto dela, ninguém queria ficar aqui embaixo do tronco dela, porque não tinha folhas. Ninguém vinha para ter sombras, ninguém ficava embaixo dela, ninguém chegava para se refugiar do sol. Então, ela começou a ficar bem triste e meia chorosa. Então, um dia, passou por ali uma nuvem. E ela disse: Dona Árvore, por que a senhora está chorando? Eu estou chorando porque não tem nenhuma folha nos meus galhos e por isso ninguém vem aqui embaixo para poder tomar uma sombrinha, ficar embaixo de mim, ter uma sombra. Eu posso ajudá-la chorando por você. Então, tá bem. Então, a nuvem chegou e começou a chorar. E ela chorou e choveu um pouco. Mas ela percebeu que isso não deu folhas para essa árvore.
preciso ir embora. E ela foi. E a árvore continuava tristonha, porque isso não alterou a situação dela. Mas havia umas crianças que gostavam de brincar aqui perto dela e viram que tinha um balancinho. Então, algumas crianças iam para cá para balançar. Algumas ficavam ao lado, algumas ficavam brincando de roda. E ela, então, percebendo a tristeza da Dona Árvore, elas falaram: Dona Árvore, por que a senhora está sempre tão triste? Eu não tenho folhas. Não tenho como abrigar ninguém aqui embaixo. Quando estiver com o sol muito quente. Então, as crianças deram um grande abraço na árvore. Eles abraçaram a árvore e envolveram ela com todo o seu amor. Mas isso não fez com que ela tivesse mais nascendo folhas nela. Então, as crianças pensaram: vamos enfeitá-la com bastante? Vamos enfeitá-la com muito coração. E elas foram enfeitando com corações. E ela ficou muito bonita, toda enfeitada de coração. A árvore ficou muito feliz, porque ela agora estava enfeitada e todas as crianças sempre vinham brincar com ela. E ela se tornou uma árvore muito alegre, cheia desse amor que as crianças tiveram por ela, com todo esse enfeite que ela teve. E acabou-se a história. Olá, tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou contar a história Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Esta é uma história muito popular no mundo inteiro. Era uma vez uma família de ursinhos. O pai urso, a mãe urso e o pequeno urso. Os três moravam numa bela casinha bem no meio da floresta. O papai urso, o maior dos três, era também o mais forte, muito corajoso e tinha uma voz bem grossa. A mamãe urso era um pouco menor, era gentil e delicada e tinha uma voz meiga. O pequeno urso era o menorzinho, muito curioso e sua voz era fininha. Certa manhã, ao se levantarem, mamãe urso fez um delicioso mingau, como era de costume. Porém, o mingau estava muito quente. Sendo assim, mamãe urso propôs que fossem dar uma voltinha juntos pela floresta, enquanto o mingau esfriava. E assim fizeram. Mamãe urso deixou o mingau em suas tigelinhas, esfriando em cima da mesa, e os três saíram pela floresta. Enquanto eles estavam fora, apareceu por ali uma menina de cabelos loiros cacheados. Era conhecida como Cachinhos Dourados. Ela morava do outro lado da floresta, num vilarejo, e tinha o mau hábito de sair de casa sem avisar seus pais. Quando se aproximou da casinha dos ursos, já muito cansada de tanto andar, resolveu bater na porta. Bateu, mas ninguém respondeu. Assim, ao perceber que a porta estava apenas encostada, resolveu entrar. Ao entrar, se deparou com uma mesa forrada com uma bela toalha xadrez e em cima da mesa havia 3 tigelinhas de mingau. Como estava com muita fome,
e não viu ninguém na casa, resolveu provar a iguaria. Provou então o mingau da tigela maior, mas achou-o muito quente. Provou da tigela do meio e achou-o meio frio, estava muito frio. Provou o mingau da tigelinha menor e achou-o delicioso. Não resistiu e comeu-o todo. Após comer o mingau, Cachinhos Dourados foi em direção à sala. Lá encontrou 3 cadeiras. Como estava muito cansada, resolveu sentar-se. Achou a primeira cadeira muito grande e levantou-se a seguir. Sentou-se então na cadeira do meio, mas achou-a desconfortável e ainda grande demais. Sentou-se na cadeirinha menor e achou-a muito confortável e no bom tamanho. Porém, sentou-se tão desajeitadamente que a quebrou. Ainda cansada, Cachinhos Dourados resolveu subir as escadas. Encontrou um quarto com 3 caminhas, uma grande, uma média e uma pequena. Tentou deitar-se na cama maior, mas achou-a muito dura. Deitou-se na do meio e achou-a macia demais. Deitou-se na menor e achou-a muito boa. Estava tão cansada que não resistiu e acabou pegando no sono. Enquanto ela dormia, os ursinhos voltaram do passeio. Foram logo à cozinha para tomar um mingau, que era o café da manhã. Estranharam a porta aberta e logo perceberam que alguém havia estado ali. Alguém mexeu no meu mingau, rosnou o papai urso. Alguém comeu do meu mingau, disse brava a mamãe urso. Alguém comeu todo o meu mingau, gritou o pequeno urso. Os 3 ursos se dirigiram para a sala. Papai urso olhou para sua cadeira e exclamou: alguém sentou na minha cadeira. Mamãe urso, com sua voz já não tão meiga, reclamou: alguém também sentou na minha cadeira. O pequeno urso, chorando, queixou-se: alguém quebrou a minha cadeirinha. Os 3 subiram as escadas e foram em direção ao quarto. Papai urso olhou para sua cama e perguntou: quem deitou na minha cama? Mamãe urso olhou para sua cama e disse: alguém esteve deitado na minha cama e deixou-a bagunçada. O pequeno urso, muito bravo, gritou: alguém está deitado na minha cama. Alguém está na minha caminha. Cachinhos Dourados acordou com o grito do pequeno urso. Ficou muito assustada ao ver os 3 ursos bravos olhando para ela. Seu susto foi tão grande que em um só pulo saiu da cama e já estava descendo as escadas. Mal deu tempo para que os ursos piscarem os olhos. Num segundo pulo, Cachinhos Dourados pulou a janela e saiu correndo pela floresta, rápida como o pensamento. Depois desse enorme susto, a menina aprendeu a lição. Nunca mais fugiu de casa, muito menos entrou em casa de ninguém sem ser convidada. E acabou essa história. Eu espero que tenham gostado. Essas histórias são sempre muito instrutivas. Gosto muito também. Espero vocês numa próxima ocasião, uma próxima história. Até a próxima!